Olá, minha gente querida, você que está chegando agora aqui nesse canal, eu te dou as boas-vindas e te convido a fazer parte desta família. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clique aqui em se inscrever, ative o sininho de notificações. Se você pode, torne-se membro desse canal, além de estar me ajudando, você também terá alguns conteúdos exclusivos para os membros. E eu te convido a assistir todos os vídeos, maratone os vídeos, deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe com outras pessoas. Vamos divulgar a verdade e anunciar o evangelho. Combinado, minha gente? Eu tenho uma live todos os dias, de terça a domingo, às 8 horas da noite, no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar ao vivo, eu vou deixar também um link aqui na descrição desse vídeo. E você vai lá para o meu perfil no TikTok, chegando lá você me segue, assista os vídeos que eu posto e nós nos encontraremos também de terça a domingo às 8 horas da noite. Combinado? Nós estamos numa série de mensagens chamada As Mentiras da Religião. Nós já falamos sobre a mentira do dízimo, já falamos a mentira da casa de Deus, já falamos sobre a mentira da cobertura espiritual. E hoje eu quero que você pegue a sua Bíblia, o papel, a caneta, para você acompanhar comigo, porque o tema de hoje é bem polêmico e eu tenho certeza que tem gente que vai surtar aqui nessa live de hoje. O tema da nossa reflexão de hoje é a mentira. Pegou um negócio na minha boca. A mentira do aceitar a Jesus. Vou repetir. A mentira do aceitar a Jesus. Quem, antes de se converter, ou até hoje, né, porque eles nos consideram desviados, quem nunca ouviu alguém dizer assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu alguém dizer: olha, quem não aceitar Jesus vai para o inferno, tá? Inclusive, outro dia me perguntaram a qual denominação eu pertenço, e eu falei que eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu vivo o evangelho fora das denominações, fora do sistema religioso. E aí a pessoa falou para mim assim: você sabe que se Jesus voltar agora, você vai para o inferno, tá? E eu perguntei: mas por quê? E ele falou assim: porque você precisa aceitar Jesus para você ir para o céu. Será que esse aceitar Jesus é bíblico? Será que tem na Bíblia base para eu dizer que alguém precisa aceitar Jesus para ser salvo? É isso que eu quero tentar juntamente com você analisar nessa noite, tá bom? Fato é que quando a gente estuda homilética e algumas doutrinas teológicas, eles ensinam a gente que o culto, para ser completo, isso é o que é ensinado nas escolas dominicais, nos seminários teológicos. O que eles ensinam? Que o culto, para ser completo, precisa de louvores, oração, oferta, palavra e apelo. Se não tiver algumas destas 5 coisas, o culto ele é incompleto, é o que eles dizem. Inclusive, quando eu pregava no sistema religioso e esquecia de fazer o tal apelo, chamando as pessoas a virem à frente para aceitar Jesus, eu era chamado a atenção, porque eles diziam: você perdeu a chance de ganhar almas para Jesus. Ok, mas será que eu preciso, ou que alguém precisa aceitar Jesus para ir para o céu? Meus senhores. Inclusive eu estava vendo um vídeo aqui no TikTok mesmo, de uma cantora de funk. Não vou citar o nome dela, mas enfim. Ela estava dizendo que ela estava com muito medo de ir para o inferno.
principalmente devido ao que está acontecendo em Israel, palavras dela, né? O que está acontecendo em Israel e com tantas situações acontecendo, ela estava com muito medo de ir para o inferno, e ela diz assim, eu vou procurar uma igreja. E depois ela gravou um segundo vídeo, arrumando para ir para a igreja, dizendo que havia aceitado Jesus, porque ela não queria ir para o inferno, ok? Minha gente, a grande maioria das pessoas que dizem aceitar a Jesus, a maioria, olha que eu não estou dizendo todos, tá bom? Entenda o que eu estou dizendo, mas a grande maioria daqueles que levantam a mão e vão lá na frente da igreja, ou na frente do templo, né, aceitar Jesus, o fazem por dois motivos: ou por medo do inferno, ou por emocionalismo. A maioria é assim, a grande maioria mesmo é por causa do medo do inferno. Agora, será que precisa aceitar Jesus para ser salvo? Bom, a gente tem que fazer pelo menos 3 perguntas para tentar responder essa primeira questão. Primeira pergunta é: esta mensagem, você precisa aceitar Jesus, existia na igreja primitiva? A igreja do primeiro século pregava e no final perguntava: quem quer aceitar Jesus? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: se não existia na igreja primitiva, desde quando começou a existir esse tal apelo final? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta que a gente tem que fazer é: o que significa aceitar a Jesus para o sistema religioso? Ô Júnior, se você tiver paciência, você vai entender, meu querido. Tô na introdução. Fica no cantinho, eu vou te dar um conselho: para de comentar e presta atenção no que eu tô falando. Aí você vai entender, tá bom? Não seja apressado. Eu ensinei ontem para uma pessoa aqui que a virtude da inteligência é ter paciência para ouvir. Eu tô na introdução da minha fala ainda, tá ok? Então vamos lá, minha gente. A primeira pergunta é: a igreja primitiva fazia apelo, perguntava quem quer aceitar Jesus? Vamos ver se fazia isso. Como era conhecido um cristão no primeiro século? Como que alguém reconhecia alguém como sendo cristão lá na igreja primitiva? Será que é pela maneira de falar? Ou será que era pelo fato dessa pessoa usar vestes diferentes? Não. No primeiro século, uma pessoa era reconhecida como cristã se essa pessoa cresce que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e foi assunto ao céu. Ponto final. Não existia debate se Jesus era Deus ou se não era. Não existia debates do tipo se Jesus nasceu de uma virgem ou se não foi de uma virgem. Isso era irrelevante. Na igreja primitiva, reconhecia-se alguém como cristã se tal pessoa cresce que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos a alguns exemplos? Atos capítulo 16. Vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 25 a seguir. Vamos ler comigo? Atos 16, a partir do versículo 25. Veja o que diz. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que abalou os alicerces da cadeia. E naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou e, quando viu que os portões das cadeias estavam abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada para se matar.
Mas logo que Paulo viu isso, gritou bem alto: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, agora vem a pergunta, senhores, cadê? Perdi. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta desse carcereiro a Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai visitar a minha igreja domingo que vem, vai ouvir a pregação toda e no final você levanta a mão, aceita Jesus e aí você será salvo. É isso que Paulo e Silas disseram? Será que Paulo e Silas disseram assim: não, você vai fazer o seguinte, você vai levantar a mão para o céu aqui agora e aceita Jesus? Fala: eu aceito Jesus. Não. Ele só diz o seguinte: olha, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É o requisito na igreja primitiva para alguém ser reconhecido como um salvo, como um crente, é se essa pessoa cresce em Jesus. Vamos aqui para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que está escrito. Pedro e João estavam ainda falando quando chegaram alguns dos sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. E eles ficaram aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que por isso isso provava que os mortos também vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que haviam ouvido a mensagem de Paulo, ou melhor, a mensagem de Pedro e João, creram. E os homens que creram foram mais de 5.000 pessoas. Vamos para o versículo 32. Olha o que diz. Todos os que creram estavam perseverando no mesmo modo. Ninguém dizia que uma coisa Ninguém dizia que a coisa que possuía era somente sua, mas todos repartiam uns com os outros. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia necessitados entre eles, pois tudo o que tinham eram repartido. E entregavam até aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte conforme a sua necessidade. Minha gente, aqui está a igreja primitiva. Uma igreja que não tinha templo cristão. Quando se diz que eles se reuniam no pátio do templo, não era um templo cristão, era o templo dos judeus. Inclusive, eles só puderam se reunir no pátio desse templo no início no início das suas reuniões, porque logo os judeus começaram a persegui-los e eles tiveram que se espalhar. Aqui está a igreja primitiva. Igreja essa que não tinha templo e mesmo assim eram chamados de igreja. E não se diz que alguém, para entrar nessa comunidade, precisava levantar as mãos e dizer: eu aceito Jesus. Não, bastava crer. Crer que Jesus morreu e que também ressuscitou. Minha gente, a verdade é que não existe na Bíblia a expressão aceitar Jesus.
Aí alguém me disse assim, Charles, mas lá em João, no capítulo 1, versículo 2, me explica, vamos lá ver o que está escrito. João, capítulo 1, versículo 2. Olha o que está escrito. Peraí, deixa eu achar. Não é capítulo 1, versículo 2. É capítulo 1, versículo 2. Vou ler o versículo 11, versículo 12, tá bom? Diz assim, olha. Aquele que é a palavra veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos os que o receberam, a estes deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Perceba então que a expressão que tem aqui não é aceitar, e sim receber. A palavra receber aqui no grego é lambano. Eu anotei aqui para eu poder falar para você, para mim não errar a pronúncia. Lambano, que significa apropriar-se, pegar um presente, tomar posse. Então não é um aceitar. O que o João está dizendo aqui não é que nós aceitamos a Jesus, mas nós recebemos Jesus como um presente que nos foi dado. Aí alguém vai me dizer, mas Charleson, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, no versículo 10, vamos ler então? Vamos ver o que está escrito, Romanos, capítulo 10, e o versículo 9 e o versículo 10. Está escrito assim: porque se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Ele ressuscitou, você está salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, e confessamos com a boca, a fim de mostrar-nos que somos salvos. Algumas pessoas dizem, inclusive eu já participei de alguns debates de pessoas dizendo que só aceita Jesus se a pessoa falar, eu aceito Jesus. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que é preciso confessar com a boca. Não, minha gente, não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está fazendo uma alegoria dizendo que se com o meu coração eu crer e com a minha boca eu colocar para fora o que eu criei, esta é a prova de que eu sou um salvo. O que eu li, irmã Patrícia, Romanos capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10, tá bom? O que Paulo está dizendo aqui é que tudo começa dentro, com o coração. Eu creio com o coração, mas com as minhas atitudes, isso significa com a boca, com as minhas atitudes, eu revelo para o mundo que eu creio com o meu coração. Porque Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. É impossível alguém que crê em Jesus não demonstrar com atitudes, com palavras, com gestos, esta crença. Do contrário, você está vivendo uma religiosidade plástica. Se a sua espiritualidade se resume simplesmente ao discurso, você vive uma religiosidade plástica. A verdadeira conversão é aquela que eu externo, que eu coloco para fora aquilo que o meu coração está cheio. É por isso que Paulo diz, se com o seu coração crê, porque quando eu creio com o meu coração, é eu e Deus. Agora, quando eu confesso com a boca, é eu e o meu próximo. É eu trazendo sinais para o meu próximo que eu sou uma nova criatura e que o Espírito de Deus habita em mim. Hoje, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que eu estava indo para o inferno e a pessoa me xingou toda, com todas as palavras que poderia xingar. E no final ele falou o seguinte, Jesus te ama. E eu fiquei pensando, que hipocrisia.
A gente sempre coloca para fora aquilo que a gente está cheio por dentro. Portanto, minha gente, uma pessoa que está cheia do evangelho, ele vai externar, ele vai colocar para fora palavras de incentivo, palavras de despertamento. Ele nunca vai destruir o próximo. Agora, tem pessoas que acreditam que só porque levantaram a mão dentro de um templo religioso e foram lá na frente, né, aceitaram Jesus. Mas vamos continuar. A igreja, fato é que a igreja primitiva não fazia apelo para aceitar Jesus. Outra coisa que eu quero te dizer, você sabia que os grandes pregadores, como John Wesley, como, enfim, tantos pregadores aí, né, da história da igreja, nunca fizeram apelo chamando pessoas a vir à frente para aceitar Jesus? Então, Charleson, se nem sempre foi assim, desde quando existe esse tal aceitar Jesus? Desde 1823, com um pregador chamado Charles Finney. Charles Finney desenvolveu uma técnica de persuasão chamado de cadeira dos desesperados. O que era a cadeira dos desesperados? Eu vou explicar. Charles Finney ficou conhecido como sendo um pregador que mexia com a emoção das pessoas. De forma que, na denominação que ele pregava, ele combinava com os membros daquela denominação de todos sentarem a partir da segunda fileira de cadeira e deixar a primeira fileira livre para os visitantes que ainda não eram convertidos à denominação. E quando um visitante chegava, sentava naquela primeira cadeira. E Charles Finney pregava. Geralmente pregava falando sobre o inferno. Geralmente pregava mexendo na emoção das pessoas. E quando as pessoas estavam desesperadas, sentindo, se você lê a história de Charles Finney, tem relatos de pessoas dizendo que o povo sentia o fogo do inferno queimando a pele deles. E quando Charles Finney encerrava o sermão, ele dizia da seguinte forma: você está indo a passos largos para o inferno. Mas hoje eu tenho a solução para você. Se você quiser escapar do inferno, aceite a Jesus hoje. Levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. E a multidão levantava e ia. Charles Finney foi quem desenvolveu esse apelo final, que hoje, na maioria das denominações, principalmente nas pentecostais, faz parte da liturgia de um culto, como que se tivesse base bíblica para isso. Sabe? Como que se existisse algum versículo dando uma doutrina que é necessário isso acontecer. É por isso que eu digo, gente, que a maioria dos crentes não conhecem a história das coisas como chegaram a ser como é hoje. Gente, a maioria das pessoas acham que as coisas sempre foram assim e não sempre foram assim. Teve um momento que começou. Agora, se começou com Charles Finney e as denominações foram se apropriando, silencia o Andrew, silencia ele para mim, meu querido. E as denominações foram se apropriando desta prática. A pergunta que eu faço agora é: na visão do sistema religioso, o que é aceitar Jesus? Na visão da religião, o que significa aceitar Jesus? E eu respondo: aceitar Jesus na visão da religião é aceitar a pertencer a uma denominação. Vou repetir. Na visão do sistema religioso, aceitar Jesus significa entrar para uma denominação. Mentira, Charleson, mentira. Então vamos lá. Eu não frequento nenhuma denominação. E para
todas as denominações aqui da minha cidade, que faz parte do sistema religioso, eu preciso aceitar Jesus. Ora, se aceitar Jesus não significa fazer parte de uma denominação, então por que eles julgam que quem não frequenta denominações precisa aceitar Jesus? Hein, senhores? Veja como eles falam o seguinte: não, a igreja não salva ninguém. Beleza. Mas aí eles completam a frase: mas quem é salvo precisa frequentar uma igreja. E é lógico que eu estou dizendo igreja aqui com I minúsculo. Você sabe que igrejas são pessoas, mas eles chamam templos de igreja. Eu estou usando o argumento deles, né? De forma, minha gente, que você que está me assistindo aqui, quando levanta a mão num templo religioso aceitando Jesus, você não está aceitando Jesus do evangelho. Você está aceitando pertencer a uma denominação. Quando você vai lá na frente, inclusive se você levantar a mão, aceitar Jesus, mas nunca mais voltar lá, eles falam que você se desviou. Se fosse só e ter que ir lá na frente para aceitar Jesus, então era só você levantar a mão e ir lá na frente, pronto, não é isso? Mas não, eles insistem em dizer que você precisa frequentar algum ambiente para só assim ter Jesus. Inclusive ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa muito preocupada, porque segundo ela é uma pessoa que ama o próximo, é uma pessoa que não faz mal a ninguém, é uma pessoa que ama a família, cuida da família, crê em Jesus, serve a Jesus, guarda os ensinamentos de Jesus, mas nunca foi lá na frente da igreja levantar a mão e dizer que estava aceitando Jesus. E o pastor havia ligado para ela e dito para ela que ela estava indo para o inferno. Veja que o cara, ele cria em Jesus. Veja que o cara, ele vivia conforme Jesus, mas pelo fato dele não frequentar um ambiente religioso, segundo o líder, ele precisava aceitar Jesus. Agora, Charleson, o que significa aceitar Jesus? Ou o que significa receber Jesus? Vamos para 1 João, capítulo 4, e o versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim, olha: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos viver para ele. Sabe o que é receber Jesus? É você viver para Jesus. Sabe o que é receber Jesus? É o seu modo de viver ser congruente com o modo de viver sobre Jesus. Receber Jesus é você defender as pautas que Jesus defendia. É você acolher pessoas que Jesus acolhia. É você amar como Jesus amava. Não tem a ver com você ter um nome escrito no hall de membro de uma denominação. Não tem a ver com você ter uma carteirinha de membro. Isso se chama manipulação, minha gente. Eles precisam que você seja uma mercadoria da qual de você farão negócios. Palavra de Paulo a Timóteo. De forma, meus queridos, que o Paulo Batista está dizendo, não basta conhecer, tem que viver a palavra. A verdade é que esse aceitar Jesus é uma invenção da religião para poder ter controle sobre a sua vida. Porque quando você aceita Jesus em uma denominação religiosa, a partir daquele momento, você se torna posse daquela denominação.
Quando você se levanta, vai lá na frente do templo, você está simplesmente dizendo a religião ou aquela denominação: a partir de hoje eu pertenço a vocês. E a partir de hoje eu aceito obedecer todas as suas regras. Sabe, minha gente, eu acho lindo aquele texto bíblico quando Jesus ele prega o Sermão da Montanha. Inclusive 3 capítulos do Evangelho de Mateus é resumido ao Sermão da Montanha, ou é reservado ao Sermão da Montanha, né? E quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele diz assim: olha, bem-aventurados, humildes de coração, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos. Agora, quem quiser ser assim, levanta a mão e me aceita como Salvador. Vocês já leram esse texto? Que Jesus faz isso? Ou aquele texto que o jovem rico vai até Jesus e pergunta para Jesus assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: olha, faz o seguinte, levanta a mão e me aceita como seu Salvador, e a partir de agora você tem a vida eterna. Vocês já leram esse texto? Nunca leram, né, queridos? Não leram porque não foi assim. Porque, segundo Jesus, aceitá-lo ou recebê-lo como Salvador não tem a ver com levantar a mão, não tem a ver com um simples discurso. Receber Jesus como Salvador é viver Jesus. É em cada um de seus poros exalar o bom perfume de Cristo. É você ser aquela pessoa que onde chega a sua presença traz paz e não traz peso. Porque tem muita gente que aceitaram a religião, mas que não receberam Jesus. Tem muita gente frequentando templos religiosos que aceitaram a denominação, mas que nunca conheceram Jesus. Conhece tudo da denominação, sabe todas as doutrinas, todas as regras, todas as leis, todas as tradições, mas não sabem nada de Jesus. Por quê? Porque a maioria, para não dizer todas, as denominações religiosas não apresentam Jesus para ninguém. Eles apresentam suas próprias regras, suas próprias doutrinas, seus próprios achismos. Sem dizer que uma condena a outra, exatamente, Priscila. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A palavra dom ali é presente. Um presente que eu me aproprio dele. E quando é que eu me aproprio desse presente, Charlison? Quando eu decido viver segundo as pautas do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você ficar com isso na cabeça e nós vamos encerrar aqui, tá bom? Você sabia que tem pessoas que receberam Jesus sem nunca terem ouvido falar o nome Jesus? Vocês sabiam que tem pessoas cheias de Jesus sem sequer conhecer Jesus, sem sequer saber que Jesus existiu? Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se limita a uma informação. Quando você vive o estilo de vida de Jesus, você é cheio do Evangelho. E esse estilo de vida pode ser vivido por pessoas que lá do outro lado do mundo nunca ouviram falar de Jesus. Mas em seu coração arde um amor pelo próximo, um desejo de acolher o necessitado. Pessoas que acolhem, que abraçam, que amam. E fazem isso não por causa de Jesus, mas por causa do próximo. Porque a maior miséria do homem é quando ele faz algo pelo próximo pensando em receber uma retribuição de Deus.
Deus ama quando você serve o seu próximo, simplesmente porque você ama o seu próximo. Lembra daquele texto quando Jesus diz assim: olha, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e doente e foste me visitar. Aí as pessoas dirão assim: quando foi que nós te vimos assim? Porque nós nunca fizemos isso para você. Na verdade, nós nem te conhecíamos. Quando nós alimentávamos as pessoas, nós alimentávamos por causa das pessoas. Não porque nós queríamos fazer uma troca com alguma divindade. Quando a gente estendia a mão para alguém, é porque a gente queria servir esse alguém, não porque a gente queria retribuição. Aí Jesus vai dizer o seguinte: mas todas as vezes que vocês estavam fazendo para um dos meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. A Angélica está dizendo: o amor ao próximo no sistema é por interesse. Sempre é por interesse. Na verdade, no sistema não existe próximo. Existe aliados. Existe aliançados. E fazem alianças enquanto estão no mesmo ambiente. Se sair desse ambiente, a aliança é quebrada. Minha gente querida, de vez em quando entra pessoas aqui na live, ou algumas me chamam também nas minhas redes sociais, dizendo assim: eu preciso aceitar Jesus, porque eu estou indo para o inferno. E essas pessoas algumas ficam decepcionadas comigo, porque eu não faço apelo para essas pessoas. Eu não digo: se você quer aceitar Jesus, então levanta a mão. Eu não digo isso. Sabe por que eu não digo? Porque aceitar Jesus não tem nada a ver com levantar a mão. Receber Jesus não tem nada a ver com o discurso. E muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento e pensam que precisam aceitar Jesus, talvez você nem sabe. Mas o fato de você querer se aproximar mais de Deus já é a maior prova que você já recebeu Jesus em sua vida. Portanto, minha gente, nunca mais permita ser manipulado pelo sistema. Porque o sistema te conta mentiras para te colocar na palma das mãos deles. E quando você está na mão deles, eles te seguram e você não consegue mais sair de lá. Fique firme. Jesus é suficiente. Viver em amor, viver em compaixão, viver acolhendo o próximo, isso sim é reconhecer Jesus como seu Salvador.